Namaskar, Hare Krishna. No verso de hoje, do estudo do Bhagavad Gita, uma leitura comentada para iniciantes, nós vamos analisar um pouco do contexto em que Arjuna, para se defender da luta, de não querer, de não poder lutar, ele usa então a grande questão que tanto aflige a humanidade em termos de pecado. Vamos entender o que é o pecado aqui no Bhagavad Gita. Então convido você a acompanhar aqui o nosso canal. Se você não é inscrito, por favor, inscreva-se, ative o sinalizador para receber as atualizações. E caso você queira adquirir o Bhagavad Gita, aqui na descrição do vídeo você encontra o link para poder ou acessar online e ter esse livro para você poder acompanhar os nossos estudos, ou mesmo se você quiser adquirir, tem também o link para você comprá-lo pela Amazon. Perfeito? E dúvidas que você tiver em relação a este estudo, a este contexto, a este vídeo ou qualquer outro que você ver, ler, ouvir, assistir aqui no nosso canal, deixe nos comentários e eu darei a resposta assim que possível para você, ok? Também, se quiser conhecer mais dos nossos estudos, temos a nossa plataforma do VVY Academy, que são estudos online, onde temos também o estudo do Bhagavad Gita, um estudo temático do Bhagavad Gita. Então vamos para esse estudo de hoje. Aqui tem para você já a tela com o verso que nós vamos analisar, tá bem? É uma análise, na verdade, um comentário, né, que nós fazemos, introdutório, então creio que o objetivo possa ser alcançado caso você seja iniciante, ou mesmo se você já é um estudioso, um praticante da filosofia do Bhagavad Gita, se é um praticante de Bhakti Yoga, se, enfim, qualquer condição, acredito que o Bhagavad Gita seja um livro para ser estudado continuamente. Eu mesmo já estou, pelo menos na minha 23ª leitura do Bhagavad Gita ao longo aí de quase 25 anos, tá? Então, sempre aprendendo algo novo. Hoje, capítulo 1, e os versos serão os versos 37 e 38, tá bem? Eu não vou ler o sânscrito, mas está aqui para vocês visualizarem. A tradução palavra por palavra eu vou ler para vocês, para a gente ter uma ideia então dessa tradução, na qual Prabhupada, que é o nosso mestre e aquele que trouxe a leitura, com comentários e uma tradução perfeita do Bhagavad Gita, é considerado por muitos como a melhor versão do Bhagavad Gita. Então, o verso com a tradução se diz: Yadi, se, api, certamente, et, eles, na, não, pashanti, ver, lobha, pela cobiça, upahata, dominados, chetasaha, os corações, kulakshaya, matando a família, kritan, feito, doshan, culpa, mitra doke, ou melhor, mitra dorre, lutando com os amigos, tcha, também, patakan, reações pecaminosas, katan, porque, na, não, deve, gyanan, aliás, gyanyan, saiba disto, asmabhi, por nós, papat, dos pecados, asmat, nós mesmos, nivartitum, cessar, kulakshaya, a destruição de uma dinastia, kritan, fazendo assim, doshan, crime, papashyadibhi, por aqueles que podem ver, jardana, ó Krishna. Então, antes da leitura oficial do verso traduzido, vamos entoar Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tradução de Bhaktivedanta Swami Prabhupada: ó Janardana, embora estes homens tomados pela cobiça não vejam falta alguma em matar sua própria família ou em lutar com amigos, porque nós, que temos conhecimento do pecado, haveríamos de nos ocupar nestes atos. Então veja que Krishna está recebendo de Arjuna, né, esta colocação, que aqueles homens que estão lutando por um pedaço de terra, estão ali afoitos até por, se necessário, matar os próprios parentes, e esses parentes eram os Pandavas, o exército oposto, como você já sabe pelas aulas anteriores, eram os Kurus, que eram da mesma dinastia, mas eles estavam divididos justamente motivados pela cobiça, pela inveja, pela arrogância, pelo materialismo crasso que envolvia a consciência desses
seres, dessas pessoas da dinastia dos Kauravas, mas que ali havia se dividido então entre os Kurus e os Pandavas, perfeito? Então ele usa esse argumento, olha, os Kurus, eles estão completamente envolvidos pela cobiça e esses homens tomados pela cobiça não vejam falta alguma em matar. Então, para eles, não há distinção entre você matar, contribuir com a destruição de valores da sociedade e não contribuir, ou você simplesmente desmerecer a forma de vida, a condição de vida de outros seres em prol do interesse maior, que aí no caso era o interesse da posse material. Eles naturalmente conduziram, né, para que o pai deles, que era Dhritarashtra, ficasse com essa terra e deserdasse os Pandavas. E claro, Arjuna como uma boa pessoa, mas a gente não pode ser bom a ponto de se tornar primeiro tolo e depois abdicar, né, do compromisso maior com a lei, de um compromisso maior com o Dharma. Ele então começa a defender a posição dele de forma, claro, ainda um pouco confuso, um pouco motivado pelo sentimentalismo e pelo argumento falho, né? No caso aqui ele está dando o argumento de que apenas as pessoas motivadas pela cobiça cometem esse tipo de ato, certo? E para eles não há nenhum problema em matar os membros da própria família ou lutar com amigos. Mas por que eles, os Pandavas, que eram pessoas dotadas de virtudes elevadas, deveriam se envolver com isto, já que esses atos seriam atos pecaminosos? Então vejam que, na verdade, né, não é apenas o ato da cobiça em si que é o causador de males. Existem elementos anteriores. O elemento principal é a avidya, a ignorância. Então os Kurus, eles eram realmente nutridos pela ignorância. Mas Arjuna, por dar esse tipo de argumento, também está argumentando com base na ignorância. Ele está ignorando que não é a cobiça o motivador desses problemas, mas sim a própria avidya, a própria ignorância. Correto? Nós vamos ver aqui o que Prabhupada explica no seu significado. Um kshatriya, kshatriya são os guerreiros, né, aqueles que combatem, aqueles que fazem parte de um exército. Então eles são defensores do Dharma, defensores do dever da sociedade, do dever legal, do dever natural do homem, não é, da sociedade humana. Então um kshatriya não deve se negar à luta ou ao jogo quando é assim convidado por um grupo rival. Então também havia condições em que os kshatriyas participavam de jogos, uma competição, né, uma disputa. Então é da natureza do kshatriya essa coisa da luta pela vitória, né, para ganhar algo, para conquistar algo. A conquista é algo natural do kshatriya. Então ele não deve se negar a lutar ou a jogar. Sob tal obrigação, Arjuna não podia se negar a lutar, pois tinha sido desafiado pelo grupo de Duryodhana. Quanto a isto, Arjuna considerou que o outro grupo podia estar cego para os efeitos de tal desafio. Arjuna, entretanto, pôde ver que as más consequências, né, pôde ver as más consequências e não podia aceitar o desafio. Então, ele considerava que aquilo tudo traria prejuízos maiores do que a própria guerra. A obrigação é realmente compulsória quando o efeito é bom. Se você está realizando algo ou numa situação que o resultado é bom, é compulsório você participar ou não, certo? Mas quando o efeito é contrário, então ninguém pode ser obrigado. E Arjuna se baseava nisto. Ele achava que aquilo era negativo, aquilo era muito prejudicial, então ele não podia ser obrigado a lutar, correto? Mas ele, como eu disse, ele estava desconsiderando o fator principal que estava ali motivando a batalha, que era a ignorância dos Kurus, ignorando realmente princípios religiosos, princípios espirituais, princípios do Dharma, certo? E ele estava justamente usando da postura dos Kurus para defender a sua posição, certo? De que eles estavam realmente agindo de uma maneira contrária ao Dharma, que é lutar contra a própria família. Mas desconsiderava que o que levava eles a isto era a ignorância, e essa mesma ignorância estava nutrindo a sua defesa, a sua argumentação para não lutar. Ou seja, em prol de uma paz, você simplesmente assina um tratado de ignorância, algo nesse sentido.
Considerando todos esses prós e contras, Arjuna decidiu não lutar. Então, ele simplesmente diz a Krishna, olha, eu vou assinar embaixo a minha ignorância, eu não quero lutar, porque essa luta, ela incorrerá em pecado. E aí entra a questão do pecado, né? O pecado, na verdade, ele é dado aqui como papá. Papá é pecado, a palavra papá. E no caso, pecado não é no sentido apenas de você realizar atos pecaminosos, não é? Mas principalmente você não cumprir com os atos que seriam regrados dentro de uma ordem. Ou seja, se você também não realiza suas atividades, não cumpre com os seus deveres, isto também é um pecado, de acordo com essa visão de Papá, né, da visão védica, da visão do Bhagavad Gita. Por exemplo, Arjuna não lutando, ele estaria sim acatando a ordem dos Kurus para o estabelecimento da grande desordem da humanidade por falta dos princípios do conhecimento transcendental. Ou seja, você apoiar a ignorância é, na verdade, você propagar terreno fértil para o pecado. Então, o pecado, né, papa, pode ser e deve ser entendido como as ações vikarma. Nós temos 3 tipos de ações. Nós estudaremos isso ainda no capítulo 3. Mas existem as ações chamada karma, né, a ação, que é o próprio processo natural, que nós agimos por reação. Alguma coisa que acontece e nós então reagimos àquilo. Isto é o karma. É como a grande maioria das pessoas vivem. Né? Nós vivemos apenas motivados por aquilo que nos impulsiona. Então nós reagimos às condições da vida. A karma é quando nós agimos com consciência da ação. E não apenas o princípio que nos motiva para agir, mas sim também para a finalidade a qual nós devemos agir. Então, a karma é a ação na inação, ou seja, é uma ação que não traz reações, e você não espera pelas reações para agir, você simplesmente tem consciência de como agir. Isso, na verdade, seria a consciência da ação de um yogi, proposta à vida de um yogi. E por fim, existe vikarma. Então, karma, a karma, negação, né, do karma, negação da reação e da ação, e vikarma. Vikarma significa agir contra os princípios estabelecidos pelas escrituras ou pelos Vedas. Então, seriam ações abomináveis, ações que são prejudiciais à própria existência do indivíduo que age, como também de todos aqueles que estão envolvidos, direto ou indiretamente, pelos resultados daquela ação. Então, papá, pecado, seriam ações ilícitas, ações não aprovadas por uma consciência justa, por uma consciência íntegra, por uma consciência autêntica, não é? Por uma consciência espiritual, algo nesse sentido. Então, Arjuna, ele estava buscando, na verdade, ir contra, né, infringir as leis naturais divinas. Isto é a karma, isto é vikarma, isto é ações irrestritas, ações pecaminosas, certo? O correto era, então, ele agir dentro do akarma, que é o que Krishna vai mostrar a ele, e ele, ao longo do Bhagavad Gita, nos finais, nos últimos capítulos, nós veremos, então, que ele começa a assumir essa postura de lutar na consciência de akarma, ou seja, ele vai usar da sua missão, do seu Dharma, de lutar, já que ele tem que defender o Dharma, mas ele luta e oferece os resultados ao Supremo. Isto é a karma. E esta é a melhor forma de agirmos isentos tanto de reações pecaminosas como também de ações que apenas diriam, nos condicionariam às consequências, né, boas ou ruins daquilo que nós realizamos na questão do karma. Então, karma, ações consequenciais às reações que nós temos e criamos. Vikarma, as ações que são contrárias à ordem da existência humana. E akarma, as ações que um yogi deve executar de
agir por um dever e oferecer tanto a ação quanto os resultados da ação ao Supremo. Então é isto que Arjuna precisa entender nesse momento, tá? E é o ponto em que ele então questiona, ele está justamente justificando o direito de agir em Vikarma. Ele está considerando que o Vikarma dos Kurus seria a maneira correta, já que eles estão agindo de forma contrária, né? Eles estão agindo de forma Vikarma, estão agindo contra a natureza da ordem divina, então eles não poderiam agir da mesma forma, mas o direito, né, o dever de um Kshatriya é justamente defender quando existe algum tipo de desequilíbrio nesta situação, não é um tipo de desequilíbrio onde a predominância desses atos irrestritos, dos atos pecaminosos, possam prejudicar todo o restante da humanidade, que no caso muitos são inocentes, entende? Então, por dever de proteger tanto o Dharma como também as pessoas inocentes, ele não deveria simplesmente se abster por achar que as ações dos Kurus era Vikarma, e realmente era, mas que ele não poderia reagir a isto porque estaria também agindo dentro da mesma dimensão do Vikarma, quando na verdade ele estaria sim eliminando isto do ponto de vista de Akarma. Então é isto, até a próxima aula, bons estudos, Namaskar.